Como realizar seus primeiros investimentos? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Você já se inscreveu em nosso canal? Por favor, se inscreva agora, compartilhe com seus amigos. É importante manter esse projeto. Imagina que você acabou de formar, você está realizando o sonho de entrar no seu primeiro emprego. A grande questão que se coloca é como me relacionar com o dinheiro. Você que estava estudando naquela pindaíba danada, dependendo dos seus pais, pagando faculdade, pagando curso técnico, você não tinha renda, não tinha salário, você ficava contando as moedinhas do cofrinho no final de semana, para ver se podia sair ali com o seu namorado, com a sua namorada, não se podia curtir o cinema. Agora você está empregado. Tudo bem que você está começando agora, vai receber R$3.000 por mês. Pode não ser hoje um valor muito alto, mas para quem não tinha renda, você concorda que é um valor já significativo? R$2.000, é o equivalente líquido em torno de 2 salários mínimos, de algo que é uma considerável, principalmente considerando o seu retrospecto, a sua realidade anterior. A grande questão que se coloca é, e agora, Clodoaldo? Estou ganhando R$3.000, o que eu faço? Vou meter o pau, gastar os R$3.000? Ou eu vou pegar parte desse dinheiro e já começar a estabelecer meta, né, de fazer investimento? Você sabia que você pode ter, como principiante do mercado financeiro, algumas dicas, alguns pontos que te permitem investir melhor e investir o seu recurso? Primeiro ponto que é importante nós estabelecermos aqui nesse nosso diálogo, nessa nossa conversa, é você entender a diferença entre poupar e economizar. Poupar é a escolha que você vai fazer, obviamente, do investimento que você vai realizar. Poupar é economizar, no sentido de guardar um pouco do dinheiro, não gastar tudo. Eu sei que agora você está rico com R$3.000, nós de conta você não ganhava nada, mas não significa que você tem autorização para pegar esses R$3.000 e comprar tudo que você precisa, tudo que você quer. Porque aí nunca você vai construir um patrimônio. E o segredo de investimento é um foco no médio e no longo prazo para você construir um patrimônio. Sim, esse patrimônio ele pode ser o mais variado possível. Aliás, eu até recomendo que ele seja o mais diversificado. Você invista em mais plataformas financeiras, em mais instituições financeiras, que você não concentre todos os ovos numa cesta só, que você, além de investimento, aplicação financeira, você possa comprar um bem, um imóvel, sabe, um lote, para quem sabe construir depois, né? Imagina que você vai casar, para você ter, de repente, já tem um lote do imóvel, você poder ter um carro, que não é muito bem o patrimônio, mas se você souber cuidar dele, é um tipo de patrimônio que vai te servir. Então você precisa pensar e planejar. O segredo para você que é principiante, que está chegando agora no mercado de trabalho e quer investir parte do recurso que você recebe, é você estabelecer meta, objetivo e quanto você vai economizar. E aí sim aplicar. Agora a pergunta que se coloca é, aplicar em quê? Bom, já falei que você deve, obviamente, primeiro procurar economizar, guardar uma parte do dinheiro que você recebe. Nós já falamos nesse vídeo aqui que o recomendável é algo em torno de 10% a 15%, mas não tem uma meta fixa. Se você é alguém que é poupador, que não gasta muito, você pode até levar, quem sabe, aí, conseguir economizar mensalmente 30% da sua meta. Vamos trabalhar com 30%, porque você chegando agora no mercado de trabalho, você acabou de formar, você não tem experiência, não tinha essa renda, então não precisa gastar os R$3.000 todos. Vamos imaginar que você vai economizar 30%. Então nós vamos reter esses R$3.000 que você recebe, R$900. E vamos estabelecer aqui um combinado de como você vai investir esses R$900. Primeiro ponto, você vai pegar 50% dele, isso 50%, R$450, a metade desse valor que você está economizando, e vai aplicar em renda fixa. Primeiro ponto, por quê? Porque a renda fixa é algo que vai te dar segurança. Porque a renda, não sei se você sabe, vou falar rapidamente que eu tenho até um vídeo no passado, você pode olhar no nosso canal, que a gente fala essa distinção entre renda fixa e renda variável de uma forma mais aprofundada. Mas só para sintetizar, renda variável é você aplicar um tipo de investimento como ações,
tá certo? Em que você tem um rendimento pós-fixado, você não sabe exatamente quanto você vai ganhar, mas você vai ter um ganho. Mas dependendo da aplicação de risco que você fizer, como por exemplo ações, qual é o seu risco de você perder do dia para outro tudo? Porque o pós-fixado em renda variável, ele entende isso. Você pode comprar fundos de renda variável, tá? Nos fundos você preserva o valor que você aplicou e a renda só vai ser variável. Aí você não perde tudo. Se der muito baixo, você vai deixar de ganhar, mas você não vai perder, obviamente, o seu capital investido, tá bom? Esse é um ponto importante. Segundo ponto, nesse mesmo alinhamento, é você trabalhar com a ideia da renda fixa. Por quê? Normalmente a renda fixa tem uma rentabilidade menor, mas em compensação você vai saber previamente quanto vai ganhar e pode usar isso no seu planejamento. Bom, 50%, como nós falamos aqui, R$450, vai para a renda fixa. A Global, em que você começa com uma poupança até R$2.000, R$3.000, eu sugiro que você mantenha na poupança, a velha poupança, que não dá muito, mas é muito seguro, beleza? Bom, passou de 3 mil, você tira todo o dinheiro da poupança e vai aplicar ele, obviamente, em CDB ou RDB, que são tipos de aplicações que o mercado financeiro oferece, certificados de depósito bancário, recibos de depósito bancário, que são atrelados à CDI, que é o certificado de depósito interbancário, que é fixado pelo conjunto do Banco Central, tá certo? Que é, obviamente, da Anbima, que define isso, essa associação de investidores, que vai definir. Normalmente, o CDI ele está próximo da Selic. Por exemplo, no Brasil, a Selic atual está 15% ao ano. Por regra, o CDI daria 0,1 a menos, daria em torno de 14,90. No momento atual, tá, só para vocês terem uma ideia, o CDI ele rende mensalmente. No último levantamento que eu fiz, já considerando a CDI de outubro, que deu 0,55, CDI está na faixa de 10,9. Considerando a média, tá, a projeção para esse ano é de em torno de 13,5%, quase 14%, próximo dos 15% da Selic, tá? É um rendimento expressivo. Então, se aplica em CDB. Bom, então o primeiro ponto é 50% renda fixa, poupança, depois CDB. E os outros 50%? Os outros 50% eu recomendo que inicialmente, até você acumular um capital, certo? Que você coloque em fundos de investimento, tá? Cujo fundo de investimento, para começar, você vai trabalhar com 30% de renda variável e 70% de renda fixa. Então você vai pegar os R$450, vai procurar uma instituição financeira e vai aplicar em fundos de investimento. Os outros 50%. Em que pese desses 50%, que são os R$450, você vai pegar em torno de 70%, falando rapidamente, vai dar uns R$300 esse valor, vai ficar com renda fixa também no fundo de investimento, e os outros variáveis, os 30%, tá certo? Vai dar em torno aí de 100 e poucos reais, R$150 a diferença, em título variável. Isso aí, gente, no primeiro ano. Então trabalha isso, não avance um pouco sobre isso. Trabalha com CDB e poupança 50%, trabalha com fundos em que 50%, 70% desse fundo vai ser composto de renda fixa também, e os outros 50% variável. Você não vai usar muito, mas vai ter uma liquidez, uma certeza. Há um outro ponto importante. Eu não estou falando de aplicar uma vez só, não. Você vai ter que ter constância. Todo mês, garantir que 30% da sua renda, os R$900, vão ser aplicados desse jeito. 50% em CDB e poupança, os outros 50% em fundos. E nesse fundo, 30% renda variável, 70% renda fixa. No cômputo total, tá, dos 900, é como se R$150 disso. Ou seja, vai dar menos de 12% vai ficar em renda variável, e os outros aí quase 90%, 88% vai estar em renda fixa, que vai te dar tranquilidade. Isso no primeiro ano. No segundo ano, eu vou te recomendar que você crie uma previdência privada. Sim, uma previdência privada. Porque aí, gente, imagina que você saiu agora, está iniciando o mercado de trabalho, acabou de formar. Você deve ter uma faixa etária aí de 25, 26, 24 anos. Geralmente esse conselho que eu dou é para você que está aí com seus 19, começando a mercado, até os 30, que é uma idade jovem, que você está aí no mercado novo, tá? Então faz isso no primeiro ano, no segundo ano você vai diversificar um pouquinho. Você vai criar para você uma previdência, tá? Ah, Cláudio, que previdência privada, você vai comprar num plano tradicional, tá? Ou mesmo numa fintech, uma previdência privada, em que você vai pegar o valor, depositar, não é um dinheiro que você não vai mexer nele,
Você vai pensar o que? Na sua aposentadoria. Quando chegar lá na frente, quando você aposentar na Previdência Pública, no INSS, você vai ter uma renda complementar. Inclusive, você pode fazer uma opção para lá na frente você dominar o dinheiro e guardar, eu fiz isso na minha vida, ou você ter uma renda fixa todo mês receber. Também é uma opção que você faz. Inclusive, tem dois modelos, tá? O VGBL e o PGBL, tá? VGBL, você paga imposto de renda agora, que é um planejamento para quem tem dinheiro e paga imposto de renda legal, e o PGBL, o gerador de benefício livre, é aquilo que você não paga imposto de renda agora e vai pagar só no futuro quando você tiver o rendimento. Isso no segundo ano. Ah, Cláudio, quanto? Você vai diminuir desses R$900, você vai diminuir em torno de 30% dele e vai para a Previdência. Vai mais ou menos R$300. O restante continua a metade por quanto CDB, da metade de fundos de renda fixa. Beleza? E para fechar, eu recomendo que você tiver uns 5 anos aí de investimento realizado, já vai ter um valor mais alto, aí você pode diversificar de novo e começar a comprar ou imóveis, uma casa, um lote, porque isso no futuro dá muita renda, dá muita rentabilidade. E é importante pensar desse jeito. Acredito que se você seguir essa cartilha de primeiros passos de investimento, se me permite a palavra, você tende a ter um futuro mais tranquilo, mais leve, para poder usufruir aquilo que é mais importante, que é o quê? Viver.